Boa noite a todos. Obrigado por se terem ligado aqui a esta sessão onde vamos explorar um pouco a abordagem da Serra Lumiar à partilha de dados nas comunidades de energia. Primeiro aqui só algumas regras para o webinar. Pedir que enquanto as pessoas estiverem a apresentar na fase inicial tenham o microfone desligado, se possível, e depois fazemos a parte das questões e das respostas, perguntas e respostas mais no fim do webinar. Ahm, Dizer também que o webinar está a ser gravado e houve algumas pessoas que pediram a gravação, portanto, se por alguma razão não quiserem aparecer na gravação, podem desligar a câmara e não sei, se quiserem mudar o nome para um nome que não seja reconhecido como vosso. Ahm, Agora, se calhar para começar e antes de passarmos aos trabalhos em si, vou lançar aqui umas perguntas que eu espero que funcionem, no fundo para perceber quem é que nós temos nesta sessão e qual é que é o nível de conhecimento aqui da nossa audiência. Deve ter aparecido alguma coisa no ecrã para responderem, certo? Com duas perguntas. Sim, o Sim, Bartolomeu está a dizer que apareceu, sim. apareceu, Pronto. A apareceu. primeira pergunta é para percebermos se as pessoas que temos, quem é que são, se são membros da Serra de Lumiar, se são membros de outra SER ou de um ACC, se estão a pensar criar uma SER nos próximos tempos ou algo do género, se trabalham neste tema ou se são simplesmente interessados pelo tema e quem sabe no futuro possam também explorar o tema no bairro, no prédio, no que for. E a segunda pergunta, que também já estou a ver que muitos já responderam, tem a ver com o nível de conhecimento sobre este tema das comunidades de energia, também para sabermos um pouco se há coisas que temos que ir mais a fundo ou mais ao início, ou se podemos avançar mais depressa. Temos aqui um minuto, tivemos 36 respostas dos 52 participantes, que na verdade já são 56 participantes agora. Para quem acabou de entrar, só dizer que está a ser gravada a sessão, que as perguntas, se possível, ficam para o fim, mas podem ir escrevendo no chat também e tentar manter os microfones desligados enquanto fazemos as apresentações e as explicações. Portanto, temos aqui alguns membros da SER, na verdade, acho que temos mais até, ah, alguns membros de outros projetos, pessoas que trabalham no tema e que têm interesse no tema. E aqui a nível de conhecimento Olha, a estamos. Sara também está aí, boa. A nível de conhecimento sobre o tema, temos aqui A intermédio, Alfânia também digamos está, assim. pronto, já. Então, pronto, vou fechar aqui as questões. Já temos uma amostra significativa. Pronto. Vocês estão a ver os resultados, há bocado não estavam, acho eu. Agora estão a ver. Pronto. Só dizer, pronto, podem ver aqui os resultados das votações e do nível de conhecimento e, e avançamos. Pronto. Então agora vou partilhar aqui o meu ecrã com a apresentação. Ok, pronto. Então a nossa agenda para hoje. A parte das boas-vindas já foi feita. Eu agora de seguida vou dar um breve enquadramento na comunidade de energia renovável de Telheiras de Lumiar. O objetivo hoje não é apresentar o projeto, isso pode ser feito noutras sessões, é mesmo passar depois à parte de tratamento de dados e da partilha dinâmica da energia. Para isso convidamos também a Rita Costa Santos, que é Customer Operations Senior Specialist na E-Redes, que é o operador da rede de distribuição de eletricidade em 99% do país e que tem aqui um papel realmente crucial no funcionamento das comunidades de energia ao nível dos dados. E ela vai explicar um pouco esse trabalho. E depois temos dois membros da comunidade de energia renovável de Telheiras que têm feito um trabalho milagroso na parte dos dados e que vão apresentar o que têm vindo a fazer para os membros da SER que estão cá hoje conhecerem e também para outras pessoas que tenham interesse no tema. O Bartolomeu, que é membro da equipa de coordenação da SER, tem estado envolvido aqui no projeto da SER desde o início e também noutros projetos da Associação Viver Telheiras e é engenheiro do ambiente.
e depois o António Casimiro, que é um membro mais recente da SER e que é professor no Departamento de Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e como disse, os dois fizeram realmente um trabalho incrível nesta parte. Fazendo aqui só um ponto de situação em Portugal do que é que se passa com as comunidades de energia renovável e com o autoconsumo coletivo. Os dados da E-Redes estão online e são dados que são apresentados a cada mês e para cada freguesia. Hoje, a equipa onde eu estou também inserido na nova FCT, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, fizemos este exercício, que eu por acaso ainda não tinha visto em lado nenhum, de mapear ao nível da freguesia os projetos. E o que vemos aqui nas comunidades de energia renovável são as freguesias onde já existe alguma SER. A questão aqui que é importante explicar é que a mesma SER pode aparecer em várias freguesias. É o que acontece neste caso, aqui na zona do Porto, especialmente, onde existe uma SER, que é a SER Energias do Norte, de âmbito municipal e intramunicipal, que ocupa várias freguesias. Depois temos aqui uma pontinha pequenina que é o Lumiar, em Lisboa, e temos no Algarve aqui uma freguesia em Faro, que na verdade é a ilha da Colátera de Faro, e em Braga também temos ali um pontinho a vermelho. Mas no fundo o que vemos é que já existe esta lei das comunidades de energia desde 2019, mas tem havido muitas barreiras a que estes projetos avancem e consigam ter sucesso, portanto é que ainda vemos este cenário em Portugal de haver muitas poucas comunidades de energia a funcionar e ativas. Esperemos que no futuro breve algumas comecem também já mais a entrar em operação. Por outro lado, vemos que o regime do autoconsumo coletivo, que enquadra, por exemplo, condomínios, enquadra ah, espaços industriais e partilha entre várias indústrias, portanto, um regime mais simplificado, já tem vindo a crescer mais rápido em Portugal. Indo aqui à comunidade de energia renovável de Telheiras, é um projeto que já apareceu, já estamos a falar há muito tempo. Nós, desde 2020, que temos esta ideia em Telheiras e no Lumiar de criar uma comunidade de energia renovável para produzir e partilhar a energia renovável entre os vizinhos. E depois viemos a desenvolver este projeto ao longo de várias fases. É promovido pela parceria Viver Telheiras, que é uma rede de organizações do bairro de Telheiras, com a Junta de Freguesia de Lumiar, e tem apoio técnico e científico, desde quase do início, da Copérnico, da Cooperativa de Energias Renováveis, e do CENSE, do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade, da FCT Nova. E é operacionalizado, ou seja, uma SER tem que ser uma entidade legal, e neste caso a entidade legal é a Associação Viver Telheiras, que já existe no bairro de Telheiras desde 2013 e que depois juntou esta função de gerir a comunidade de energia renovável. Ao longo destes anos desenvolvemos um modelo de funcionamento próprio, de financiamento, de operação, um regulamento interno, que já estamos desde dezembro do ano passado na versão 3. E isto também é um documento que, se tiverem interesse, podem pedir-nos, que nós já temos partilhado com muitos projetos. Temos também uma parte da comunidade de energia renovável que, para além dos benefícios ambientais e económicos, também tem motivações sociais de apoiar famílias em pobreza energética. É um desafio acrescido, mas já o temos feito e já temos membros a beneficiar da eletricidade também. Um modelo de governança democrático, como é natural de uma associação sem fins lucrativos, em que todos os membros têm direito de voto nas Assembleias Gerais. Começámos o nosso licenciamento em junho de 2023 e entramos em operação há quase um ano. Portanto, em maio, no final de maio, início de junho deste ano, faz um ano desde que estamos em operação. E se quiserem ler mais sobre a história da comunidade de energia renovável de Telheiras, que eu hoje não vou focar, podem ir a este guia prático que temos online no site do Viver Telheiras. Onde estamos agora? Quando instalámos este primeiro projeto, instalámos em 2024 e a partilha começou em 2025, permitiu a entrada de 16 membros, e depois o nosso segundo projeto, neste pavilhão desportivo, permitiu a entrada de mais 54 membros até agora, sendo que temos ainda algumas vagas para membros em pobreza energética para participarem. Temos então edifícios da Junta de Freguesia de Lumiar, que são estes dois e mais um que já tinha painéis há mais anos. As famílias que se inscrevem na SER, portanto, famílias locais que se inscrevem para entrar na comunidade de energia renovável, pagam uma parte dos painéis solares e depois beneficiam da eletricidade.
temos as famílias em situação de vulnerabilidade que não pagam a entrada na SER e que também são membros em pleno direito. E temos já nesta segunda fase entraram pequenos negócios e também dois condomínios. Portanto, é um projeto de participação aberta, desde que cumpramos as regras que existem em Portugal, em particular a questão da distância, que é a imagem que podem ver aí em baixo à direita, em que neste momento as regras só nos permitem atuar na interseção entre os círculos à volta das unidades de produção. Portanto, a lei diz que são 2 quilómetros, mas são 2 quilómetros desde que seja nesta interseção, o que para nós tem sido um desafio e que não faz muito sentido, mas pronto, é a forma como estamos a trabalhar neste momento. E aqui em baixo tem a medição da produção e do consumo do edifício, neste caso do pavilhão desportivo, no dia de hoje, e o que se pode ver é que realmente a produção a verde, e neste dia em particular, foi muito maior do que o consumo do edifício e que, portanto, há muita energia para ser partilhada com os membros. E aqui entra depois o desafio da gestão destes dados, dos consumos de todos os membros e depois também de como dividir esta energia toda que está aqui a verde pelos vários membros com os objetivos da nossa comunidade de energia renovável. Depois vamos explicar quais é que são. Pronto, e agora passava aqui à Rita da E-Redes para explicar um pouco a perspectiva do operador da rede de distribuição, no fundo, na gestão das comunidades de energia renovável, que acredito também esteja a ser um grande desafio da parte deles. Não sei se já estão a ver o ecrã. Desculpem. Conseguem ver o Sim, ecrã? vemos o ecrã. Sim. Ok, só. Olá, boa noite. Obrigada, Miguel, pela introdução e obrigada pelo convite para estar aqui. O meu objetivo hoje é falar um pouco das comunidades de energia renováveis e também dos autoconsumos coletivos. Para nós, na E-Redes, tratamos como um segmento único e falar um pouco como é feito o tratamento dos dados, como é que funciona a partilha da energia produzida dentro das coletivas e das comunidades e qual é o papel da E-Redes no meio disto tudo. Dando uma pequena introdução do que é uma comunidade de energia ou um autoconsumo coletivo. É, na prática, um conjunto de pontos de entrega que beneficiam da produção local, por exemplo, solar, através da partilha de energia. O objetivo é maximizar o aproveitamento da energia renovável, reduzir custos, por isso, e promover a sustentabilidade. O ponto essencial é o papel da EGAC, neste caso é a vossa associação, que é literalmente a entidade gestora do autoconsumo, que é responsável pela gestão e operacionalização da comunidade. Nos próximos slides vou falar-vos do papel da E-Redes no processo e também um pouco dos diferentes modos de partilha que uma EGAC pode escolher dentro da comunidade. Então, as funções da E-Redes. Nós temos um papel técnico e regulado ao longo do processo. Inicialmente, temos que fazer a recolha dos dados de medição, tanto de consumo como de produção, de todos os membros da coletiva, em intervalos de 15 minutos, todos os dias. Quando há indisponibilidade, seja porque o contador não está a comunicar corretamente ou por alguma anomalia, recorremos a estimativas com base no histórico da instalação e de cada cliente para garantir uma continuidade e coerência nos dados depois das partilhas. Depois da recolha, temos também a função de fazer os cálculos e efetuar a partilha dentro da coletiva para todos os membros. E aqui aplicamos o modo de partilha que é escolhido pela EGAC. Efetuamos os dados e disponibilizamos todos os dados aos agentes de mercado que os vão utilizar e também aos titulares das instalações. Assim enviamos aos titulares, às EGACs, a comercializadores e também agregadores se a coletiva tiver um contrato de venda de excedentes de produção que sobre. Para terem uma noção, às EGACs nós enviamos os dados da energia imputada a cada membro da coletiva, a energia que efetivamente cada membro autoconsumiu e o que sobrou, ou seja, a diferença entre o que foi imputado e o que autoconsumiu. E enviamos também o total do excedente da coletiva e o total da produção que estava disponível para partilhar dentro da coletiva. Falando então um pouco de cada modo de partilha. Começando com o mais simples de todos, que é o proporcional, em que literalmente cada membro tem direito a uma porção da produção da coletiva proporcional ao seu consumo. Ou seja, quanto mais consome, mais tem direito à produção da coletiva. Como eu disse, este é um modo mais simples, é um modo que por defeito todas as coletivas, quando são certificadas, ficam com este modo. Maximiza a energia autoconsumida sem ser necessário grande operação da EGAC, aliás nenhuma.
A principal limitação é exatamente a sua simplicidade. Não dá para definir que um participante ou um grupo de participantes recebe mais que outro. É pela lógica de consumo e é proporcional a isso. Passando a outro modo, também que já exige aqui um pouco mais de operação da parte da EGAC, que é um modo fixo. Neste modo, logo à cabeça, antes ainda de ter conhecimento dos consumos de cada membro e da produção da coletiva, a EGAC define que porção da energia produzida da coletiva cabe a cada membro. Tem a vantagem de a EGAC ter este controle, de definir que certo participante, por alguma razão, recebe mais que outros, mas tem a limitação de esta decisão ser feita sem ainda o conhecimento de qual é o consumo que aquele participante vai ter e qual é a produção da coletiva, e se houver entradas e saídas das coletivas tem sempre de ser revisto, tem sempre de enviar novos coeficientes. Passando a modos um pouco mais complexos, e também este que é o que a coletiva atualmente usa, e penso que é o que vai se focar o resto do webinar. É um dos primeiros pilotos que foi criado pela ERS e é o modo dinâmico, que é o modo que dá mais flexibilidade e por isso dá para simular qualquer outro modo de partilha que vou falar hoje. Aqui, o modo de partilha, os coeficientes, ao contrário do método anterior, já são definidos após receber os dados medidos da coletiva, ou seja, já define, depois de saber o consumo de cada participante e a produção de cada produtor, e a EGAC define para cada membro consumidor e para cada membro produtor que porção dessa produção é que cabe a cada consumidor. Ou seja, aqui a EGAC tem total controle de quanto é que cada membro vai receber de cada produtor. Exatamente por causa disso, é muito mais pesado do ponto de vista operacional e requer muita manutenção da parte da EGAC, que todos os meses tem que receber os dados medidos, aplicar algoritmos para calcular os melhores coeficientes que quer aplicar, consoante as situações que tem, e todos os meses tem que enviar novos coeficientes. Daí ser um método mais utilizado é EGACs que já têm aqui alguma maturidade na gestão e processos mais bem definidos. E por último, temos o outro método de partilha, que também foi outro piloto da ERSE, que é o método hierárquico. Aqui, em vez da coletiva ser vista como um todo, são criados pequenos subgrupos dentro da coletiva e a partilha é inicialmente feita dentro deste subgrupo e só depois é que é partilhado com o resto da coletiva. Aqui dá para facilmente priorizar certos membros, alugando-os todos num subgrupo. Tem algum esforço inicial da definição, porque tem que se olhar para cada coletiva e definir qual é a configuração que faz mais sentido, mas depois tem muito menos uma operação do que, por exemplo, o método anterior. É preciso rever esta configuração sempre que há alterações na comunidade, entradas ou saídas de novos membros. Aqui fazendo um apanhado dos vários modos de partida, só falando das vantagens e das limitações. Como eu disse, o proporcional é o mais simples, é o mais transparente e maximiza a energia autoconsumida dentro da coletiva sem ter que ter ação constante da EGAC. Por causa disso, é um pouco menos flexível do que os outros modos. O fixo dá para definir à cabeça quanto é que cada membro vai receber. É muito utilizado por exemplo, condomínios em que há diferenças no investimento inicial para entrar na coletiva e então define-se logo os coeficientes com base nisso, mas por causa disso são definidos antes de saber os valores medidos e pode diminuir a eficiência do autoconsumo. Por exemplo, podemos estar a indicar que um participante vai ter muito mais produção do que efetivamente consome. E também é preciso estar sempre a rever os coeficientes sempre que há alterações na coletiva. Passando aos mais complicados, dinâmico, como eu disse, é o mais flexível, dá para mimicar qualquer modelo, mas tem aqui uma componente operacional mais pesada. Depois temos o hierárquico, que tem aqui um esforço inicial mais relevante, tem que se analisar a coletiva e ver o que é que faz sentido, mas depois não tem tanta operação como o anterior. Falando um pouco dos desafios aqui da redes neste segmento, como viram pelos slides anteriores, há aqui alguma complexidade até na parte da regulamentação dos modos de partilha. A regulamentação deste segmento é densa e está em constante atualização, exatamente porque é um segmento com muito crescimento, com muita evolução. A regulamentação está constantemente a ser revista e na redes nós temos que cumprir a legislação, como é óbvio, e temos que adequar os nossos sistemas com os timings que são definidos na regulamentação. Exatamente pelo seu crescimento grande, os nossos sistemas também têm que ser robustos e escaláveis.
Para terem uma noção, o Miguel mostrou um gráfico há pouco. As coletivas começaram a aparecer ali em 2021, com uma, duas coletivas, e neste momento, em 2026, já temos mais de 1000 coletivas, perto de 15 mil participantes, por isso é um segmento que cresceu bastante em pouco tempo. Por isso, nossos sistemas têm que acompanhar, têm que conseguir dar resposta a este crescimento que, como vemos, continua, não vai abrandar tão cedo. Outro desafio muito particular deste segmento é a questão da interdependência dos dados de medição. Um dado calculado não depende só de um participante, depende de toda a coletiva. E se há alteração nos dados medidos de cada membro, isso vai implicar uma alteração em todos os membros. Isso é a principal dificuldade, principalmente para explicar ao cliente final, que às vezes há questão de refaturações e explicar porquê, e é um pouco mais denso de explicar ao cliente final esta questão de o seu dado, o seu contador mede de X, certo, mas depende de muitos outros. Aqui, para concluir, queria só deixar-vos, até porque o tempo já se alongou, peço desculpa, queria só deixar-vos a mensagem-chave do ponto de vista da E-Redes. É um segmento muito importante na transição energética, a par com o autoconsumo individual, a par com a mobilidade elétrica, e o nosso objetivo é ajudar nesta transição energética, não é ser um bloqueador. Queremos assegurar a recolha sempre atempada, o máximo de qualidade possível, logo em D+1, que é logo no dia a seguir a que estamos a medir o dado, tratar os dados, que os cálculos sejam corretamente bem feitos com base na legislação atual e disponibilizar os dados o mais rápido possível a todos os agentes para que não haja impacto no cliente final. O objetivo é mesmo para ter um mínimo impacto do cliente final, para ele não sentir que estou num segmento novo e isto prejudica-me. Não, nós queremos não ser inibidores da transição energética, queremos ajudar. E temos que garantir que é tudo feito com base na regulamentação. Para mim é tudo. Agradeço a vossa atenção. Boa, muito obrigado, Rita. Acho que foi muito interessante ver aqui os diversos modelos. Eh, Conheço, pronto, já usámos o fixo, o proporcional, que é o automático, o proporcional é o que aparece Sim. automaticamente. eh, e agora estamos a usar o dinâmico, o hierárquico nunca usámos, mas pode ser que um dia que tenha interesse também. E depois também foi interessante ver os desafios na vossa perspectiva aqui neste enorme volume de dados que agora todos estamos a enfrentar. Se calhar passava agora para o Bartolomeu para apresentar o que é que nós estamos a fazer então com os dados que vocês em redes nos enviam e que foi um processo muito interessante e o Bartolomeu fez aqui um trabalho incrível no Power BI. Vou fazer um unmute, não é? Obrigado, Miguel. Obrigado, Rita, por este momento. Vocês estão a ver a minha apresentação, certo? Vou falar um bocado na automatização do processo de recolha e dos dados para partilhar de volta com a comunidade, o que é que nós recebemos, sim? Só para vos orientar, vou dar uma ideia do que é que está disponível do lado do ORD, da E-Redes. A Rita já tocou levemente sobre isso. Vou mergulhar aqui no processo do tratamento dos dados, ou seja, de como é que se converte os dados da E-Redes para uma coisa mais funcional, em que se possam ter tabelas e relações, ter um modelo de dados e depois gerar algum conteúdo que vocês, pelo menos os membros da comunidade de energia telheiras Lumiar, já receberam alguns relatórios com isso. E uns exemplos de relatórios, o que é que já fazemos, ah, alguns exemplos de bocados de cálculos para os relatórios, a estimativa da fatura, um exemplo prático na gestão do autoconsumo e depois, passando para o António Casemiro, vou mostrar os resultados da implementação dos coeficientes dinâmicos, sim? Do ponto de vista aqui dos dados, o que é que acontece num momento e depois no outro, e depois passo a palavra ali ao António. Estes são os dados disponíveis no RT, na redes. Se vocês, qualquer consumidor pode ir ao balcão digital e tem dentro lá do balcão digital os meus locais, produção, consumo e potências, consultar histórico, selecionar local.
No local de autoconsumo, depois, ao selecionar as datas, poderiam ver um gráfico que era muito útil até meados de dezembro do ano passado, e agora não está a funcionar. Um gráfico útil que é o gráfico de potência consumida e o autoconsumo ao mesmo tempo. Assim dá para ver bem o que é que vem da rede, o que é que vem do autoconsumo. Era um gráfico muito giro de ir vendo, mesmo que só desse uma semana, ah, era engraçado de ir gerindo o autoconsumo desta maneira, a título individual dos membros de uma comunidade de energia. Há aqui uma opção de exportar em Excel também. Davam os dados de cada 15 minutos, efetivamente o que é que aparecia no gráfico e em mais tempo também. Este também não está a funcionar de momento. Eu acho que se escolherem datas para trás de meados de dezembro, conseguem exportar os dados. Mas isto é uma daquelas questões que a Rita disse, que é exigente do ponto de vista de dados, e do lado das redes é um desafio bastante grande de gerir esta informação toda. Do ponto de vista da EGAC, ou seja, da entidade gestora do autoconsumo da comunidade de energia, o que é que nós temos disponível? Via o portal do gestor do autoconsumo, é um portal da E-Redes para todas as coletivas, tanto autoconsumo coletivo como comunidades de energia. Podíamos tirar lá o Excel, mas é igual ao balcão digital e também neste momento não está disponível. Mas há a opção de termos um FTP, ou seja, um File Transfer Protocol, ter um servidor de FTP, que neste caso, da comunidade de energia de Telheira, está hospedado aqui gentilmente pela Copernic. Obrigado à Copernic. A redes atualiza isto uma vez por dia e mete lá como hoje em dia num formato CSV, Comma Separated Values, ou seja, é um fecheiro de texto separado por ponto e vírgula, e a comunidade de energia manualmente descarrega esses valores e coloca na sua drive partilhada. Nós usamos um programa grátis que é o FileZilla, ou seja, que é basicamente liga-se ao FTP, e depois movemos os dados manualmente quando for preciso para as nossas partilhas locais. Sim? Neste momento, nós temos 4 ou 5 ficheiros que nos dão uma perspectiva desde o início da comunidade de energia até fevereiro de 2026, que são os ficheiros EMS com os meses e os ficheiros extraordinários ES com dados de muitos meses. E depois, para cada dia, estão aqui a ver março, para cada dia tem os dados de cada dia, sim? Cada dia de março. Depois, no fim do mês, é gerado um ficheiro mensal para todo o mês de março. Nós não deixamos de usar os ficheiros diários. E depois, a meados do mês seguinte, é gerado um novo ficheiro com a atualização destes dados novamente, porque atualizamos os dados, os coeficientes, que é o segundo ponto aqui que o António vai tocar. Sim? Isto parece um Matrix e, de facto, é uma quantidade de dados gigante. Sim? Se vocês tiverem noção, são 70 CPEs por 96 quartos de hora por dia. Estamos a falar de 4 canais de dados, ou seja, temos de ter um dado para cada CPE, data, hora, quarto de hora, aliás. Temos de ter o autoconsumo, o consumo, a exportação e a energia importada, se não me engano. Se falarmos em 30 dias, isto já são quase 1 milhão de pontos por mês, sim, na comunidade de energia. Sim? Por isso, são muitos dados para serem geridos. Os dados disponíveis da E-Redes ou RT têm uma definição no formato CSV. Eu não vou entrar por aqui, fica aqui no slide. Isto foi-nos disponibilizado por e-mail quando geraram aqui ou mudaram a definição do formato. Por isso, com esta definição, conseguimos processar bem os dados. O formato anterior, que era um SQL V2, era bastante pior, era um fecheiro de colunas fixas com espaços, era incrivelmente difícil de processar o que é que lá vinha. Sim?
Por isso, ainda bem que fizeram um passo de melhoria e assim conseguimos tratar melhor os dados. Processo de tratamento. Uma vez recebidos os CSVs, nós estamos a usar o Power BI, usamos também o Power Query, está dentro do Power BI para transformar os dados no modelo de dados dentro do Power BI, ou seja, nós temos assim os dados assim em bruto dos CSVs e temos de criar um género de uma tabela um bocado mais ordenada sobre os dados para conseguirmos depois criar, criar dashboards, por exemplo, ou relatórios, sim. O Power BI, estamos a usar o Power BI Desktop, é grátis. Eu já tinha conhecimento da minha empresa para fazer algumas coisas em Power BI e no Power Query também do Excel. Por isso, foi relativamente simples, com a ajuda ali embaixo do dar crédito ao Copilot para fazer este trabalho. Nós estamos a usar o Power Query. O Power Query também dá para usar da mesma maneira em Excel, por isso, não se vê, se quiserem experimentar, estão numa coletiva e têm estes dados, se quiserem experimentar, não tenham medo do Power BI, mas o Excel também tem esta opção de usar o Power Query para processar os dados. Uma nota, o CPE de cada pessoa nunca é usado externamente para a comunidade de energia. Nós usamos um código que é o CPE-X, é um código de 4 letras, um bocado aleatório para identificar cada membro. Sim? Está ali o código do Miguel e está o meu código, só para vocês terem noção, ok? O processo atualmente demora cerca de 3 minutos a processar todos os ficheiros, sim? Cada vez que tenho de atualizar o Power BI, tenho de atualizar todo o historial para trás, porque nesta versão grátis não há uma atualização ad hoc dos dados, temos de atualizar tudo de uma vez para trás. Por isso é preciso ter atenção ali quais são os ficheiros que ficam disponíveis na pasta para serem processados, ok? Para processar os ficheiros é relativamente complexo, mas uma vez que isto esteja estável, o formato dos ficheiros é estável, não tem dado problemas desde há uns 2 ou 3 meses, por isso. Basicamente, no Power Query, dentro do Power BI, temos que coletar cada ficheiro CSV de uma pasta e agregá-los todos juntos sem transformações. Pá, e depois, para cada linha, separar cada string com o caractere o tal o underscore em colunas, separar o caractere do ponto e vírgula também em colunas, ou seja, vai haver n colunas para a direita. Pá, e depois transformar cada coluna em linhas separadas para os quartos de hora. E depois para cada quarto de hora cada quarto de hora, estou aqui a dizer, vem com uma hora, um valor, um status. Temos de fazer esta substituição no Power Query, porque 2400 hora 24 não existe no software, por isso temos de fazer esta substituição para 00. E depois reordenar por ordem do ficheiro CSV, ou seja, qual é o mais antigo para o mais novo. Estas linhas que estão a aparecer, não sei de quem são. Quem é que está aqui a desenhar isto? Não sou eu. Miguel, és tu? Ou alguém? Já desapareceram, não sei. Força, Sim? força, continua. Pronto, e o último passo importante é remover os duplicados, porque nós vamos ter vários ficheiros dentro da pasta com ficheiros diários e mensais e é preciso remover os duplicados tendo em conta a ordem do ficheiro. Ou seja, o ficheiro mais novo fica sempre. Pode haver um dado duplicado, digo eu, um CPE, uma data, uma hora e um canal, não um valor. O valor pode ser sempre diferente. Mas ter estes quatro estes, por assim dizer, pares ordenados e manter sempre o mais recente. Pronto, é preciso também definir aqui outras tabelas. Há uma tabela importante que é do calendário, para definir qual é a data, a hora, o ano, o mês, uma data de colunas sobre isto, uma tabela de calendário para o modelo de dados. Outras tabelas que são necessárias, os detalhes dos membros, ou seja, interligar aqui os CPEs que aparecem nos dados dos CSVs, dos ficheiros, interligá-los com o CPE-X, com o código, o tipo de membro,
qual é que é o projeto que está associado ao membro, embora não estejamos a usar isso, e se o membro está ativo, sim. Importante, também temos uma coluna calculada, é se este membro já tem dados que aparecem nos fecheiros, sim, para perceber se já está ativo ou não. Temos dados das instalações de produção, que são dados à parte, que vêm do software da Huawei, da Fusion Solar, que são próprios das duas instalações do Pax que nós gerimos, o Lagar e o Alta Faia. Temos tabelas para os custos de energia por ano, os investimentos que os membros fizeram e as suas cotas, temos quais projetos. Pronto, e depois outras definições. Temos o ciclo de faturação, que é para calcular ali uma estimativa de faturação do mês, o tipo de membro, os fatores de conversão. Os fatores de conversão foi uma última atualização que fizemos. Fatores de conversão de quilowatt-hora para emissões de gases de efeito de estufa e para árvores equivalentes. Sim. O que é preciso também é interligar os dados entre si. Sim. Dizer ao Power BI como é que os dados da data-hora interligam com o calendário ou os membros, a tabela de membros dos CPEs interligam com os dados, ou a tabela de membros, o tipo de membro, qual é que é o custo de energia para aquele tipo de membro, porque temos aqui dois tipos, dois custos de energia, estamos a assumir o regulado, a tarifa regulada e a tarifa social, que tem um desconto de cerca de 33%. Por isso aqui é importante ter aqui uma distinção ali do tipo de membro. E etc, etc, são cerca de 20 relações. Sim? Este é um modelo de dados, depois disto estar construído e interligado. Cada caixinha destas é uma tabela e cada linha dentro da caixinha é uma coluna daquela tabela. E as interligações todas entre si. Sim? Vocês estão a ver aqui o modelo de estrela dos dados, está aqui visível a tabela principal, que é a data-hora, é a tabela de calendário. A tabela dos dados dos CSVs está ali em cima à esquerda e a tabela dos CPEs dos membros está aqui à direita. Sim? A tabela dos dados já tem 3,5 milhões de linhas. Sim? Estou para terem noção da quantidade de dados que está aqui envolvido. Pronto, depois de ter este modelo de dados, conseguimos definir medidas, ou seja, métricas, ou KPIs, ou indicadores. Cada software ou cada framework tem essa nomenclatura diferente, mas são medidas, ou seja, qual é o número de membros numa determinada altura, quanta energia foi partilhada, o autoconsumo, qual é o investimento, qual é que é o excedente, qual é o número de árvores, qual é a percentagem de autoconsumo. Nós já vamos em mais de 10 KPIs, que é assim que chamamos, e vamos ter um dia destes de fazer um exercício do que é mesmo relevante para os membros, para a comunidade interna e se calhar para divulgar externamente, porque já são muitos, sim? Ou seja, com estas medidas conseguimos depois criar visualizações do Power BI, que são estas caixinhas, por exemplo, os KPIs, os indicadores principais ali em cima, com cada medida destas, que estava aqui a falar, ou criar um gráfico de barras em que tenha aqui a poupança por mês e em percentagem aqui dentro Deixa-me ligar isto, se calhar. E em percentagem aqui dentro, a percentagem de autoconsumo médio da comunidade de energia. Isto assim por mês, sim? Ou seja, a tabela de calendário entra aqui para o estas do X, a poupança em euros é uma medida para o este dos Y e depois há aqui uma definição do gráfico para colocar ali um outro pormenor, sim? Importante, depois, com a tabela calendário, é que cada visualização destas pode estar associada a um filtro, sim, um filtro do relatório em si, do dashboard todo, do relatório, que filtra todos os dados do relatório ou filtra cada uma destas visualizações, sim. Além disso, há filtros gerais que temos definidos, ou seja, nós só queremos que estejam visíveis os membros sociais ou os membros e não os membros antigos, os antigos membros. Já tivemos 2 ou 3 membros que já saíram, por isso
têm de estar, os dados que eventualmente apareçam têm de estar tirados, não podem aparecer nos relatórios. Sim. Os relatórios em si, nós temos gerado desde dezembro, creio eu. Temos um relatório que enviamos aos membros, que tem 2 páginas, que é o resumo geral da comunidade de energia e o resumo de cada membro. Sim? Vocês, alguns de vós são membros da comunidade de energia, já receberam este relatório, que na primeira página mostra os resultados gerais da comunidade de energia como um todo, desde sempre, e os resultados do mês. Neste caso é o mês de fevereiro, é o último relatório que geramos. Tem aqui a componente dos KPIs, dos indicadores principais, o tal gráfico que vos mostrei antes, e depois praticamente um detalhe destes indicadores todos para o mês de fevereiro. Ou seja, os indicadores do mês de fevereiro, um gráfico de pie chart, como é que se diz, e depois um detalhe de qual é que foi o autoconsumo e o consumo de todos os membros, neste caso, em cada dia do mês, em cada dia da semana, em cada hora, o quarto de hora do mês inteiro, ou cada dia da semana e cada 3 horas também. Sim? Ou seja, é perfeitamente visível aqui aquela curvinha que se está à espera de uma produção solar, o autoconsumo solar. Desculpem lá, agora isto ficou assim estranho. Deixa-me só tirar. Na folha na folha de membro é praticamente a mesma lógica. Nós temos para o membro o resultado geral da sua participação na comunidade de energia, até desde quando é que entrou na comunidade de energia, e a mesma lógica de gráficos para fevereiro, para o seu membro. Um dos gráficos mais úteis que eu acho que é útil é este aqui, ah, da, do consumo e autoconsumo excedente por quarto de hora, do mês inteiro. Ou seja, dá para ter aqui uma visão bastante, bastante boa de onde é que estão os vossos consumos em média num dia deste mês de fevereiro. Sim? Por exemplo, neste gráfico é visível aqui a hora de jantar, que há sempre aqui um pico. Sim? Nós temos um relatório mensal interno, que é semelhante aos de cima, mas vai um bocadinho mais em detalhe sobre o agregado geral por mês de todos os indicadores. Temos os indicadores para cada CPE, para ver se não há assim desvios muito relevantes e para controlar, sobretudo, os coeficientes, ou seja, que a energia autoconsumida de cada membro esteja a ser equitativamente distribuída ou distribuída de acordo com os coeficientes que estão em vigor, neste caso. Sim? Pronto, e temos um relatório que é gerado internamente para a comunidade de energia por mês. O Power BI depois devolve outras tabelas, outros relatórios. Temos uma tabela dos indicadores por CPE por mês e isto é para gerar um ficheiro de Power BI, que é um Comma Separated Value também, um ficheiro de texto para gerar e-mails para os textos no e-mail que nós enviamos aos membros da comunidade, tem lá um pequeno resumo do que é que são os resultados e é preciso ter esses dados para gerar o texto que aparece lá. Ou seja, o texto que aparece no e-mail não é construído à mão para os 70 membros, é automatizado. Sim? Temos tabelas em bruto, caso os membros queiram receber, e isso nós já devolvemos pelo menos em 2 ocasiões estes dados, podem-nos pedir estes dados e devolvemos estes dados. Depois temos de controlar as falhas de dados. Por exemplo, agora em março há um dia que não tem dados, acho que é 18 de março que não tem dados, que pode acontecer por uma falha da rede por algum motivo, mas que geralmente é colmatada com os ficheiros de mensagens que vamos receber mais para a frente. Sim? E depois vamos fazendo outras análises a pedido. Sim? Temos de melhorar aqui. Vamos tentar incluir aqui uma folha com a explicação de o que é que quer dizer cada indicador ou cada gráfico. E estamos sempre a pedir isto nos relatórios mensais que enviamos aos membros,
quais outras sugestões podem-nos fazer. Estamos sempre abertos a essas sugestões para melhorar aqui esta comunicação. Sim? Aqui, ahm, nós temos este envio dos relatórios automatizado por e-mail. Nós temos isto automatizado em Google Sheets e AppScript, que é do Google. Aqui tem um exemplo do e-mail, neste caso da EH, da Associação Vivetelheiras para mim, com os resultados de fevereiro. E neste e-mail nós fazemos a tal texto, construímos o tal texto com os resultados globais de fevereiro, neste caso, e os resultados globais. E para construir isto, é preciso ter uma tabela que é gerada em Power BI com os resultados de cada membro para gerar o texto. Isto é colocado num script do AppScript e na Google Sheet. É gerado um e-mail em HTML, que depois substitui os campos relevantes. Por exemplo, este campo, o autoconsumo, a quantidade de eletricidade consumida da rede, este campo é substituído em cada membro pelo seu campo certo. Ok? Este script também gera todos os rascunhos de e-mail na caixa de e-mail da EH, que neste caso da Vivetelheiras. Ou seja, dá para carregar num botão e demora uns 3 ou 4 minutos, mas vai gerando todos estes 70 e-mails para ir enviando para todos os membros. Né? Outro exemplo que tenho aqui é a métrica do valor da fatura, que é pertinente e muitos membros nos pedem como é que sei se o comercializador está a faturar corretamente. E a Rita já abordou isso. É um tema complexo. Depende muito de muitos cálculos. Quando se mudam alguns coeficientes, a redistribuição muda e pelo menos recebemos os dados diários, recebemos os dados ao fim do mês e recebemos os dados a meio do mês seguinte. E o final, os dados finais são sempre os dados dos meados do mês seguinte. Depois depende do comercializador, quando recebe esses dados, se está a fazer está a fazer o ciclo de faturação diferente, vai sempre ter os dados um bocadinho desatualizados, por isso é sempre preciso ter esses acertos. Sim? Nós tentamos ter um campo nos relatórios que é uma estimativa do consumo de rede faturável, ahm, que é um exemplo destes. É suposto os comercializadores, para clientes que estejam em coletivas, creio eu, estarem a faturar de 2 do mês a 1 do mês seguinte. Mas muitas vezes, como nós sabemos de membros, de nós próprios também, isso não acontece. Então estes cálculos ficam desfasados e nunca conseguem acertar, os comercializadores não conseguem acertar com isto. Sim? A métrica em Power BI, nós temos de ter cuidado aqui porque há um mês, o dia 1 do mês é do mês seguinte, por isso eu estou a filtrar os dados para um mês, tenho que sempre incluir os dados do primeiro dia do mês seguinte, mas basicamente é somar o valor da métrica do consumo de rede entre o dia do ciclo de faturação, é o primeiro dia do mês, e o dia final do ciclo de faturação, que é o primeiro dia, o primeiro dia do mês seguinte, mais um dia. Sim? E é preciso ter atenção aqui e remover os filtros da data e hora, porque tipicamente estamos a filtrar o mês, mas é preciso incluir sempre o dia seguinte do mês seguinte. Sim? Por isso, aqui crédito ao Copilot também, para nos ajudar a construir esta métrica. Este é um exemplo da métrica em DAX, que é a linguagem de Power BI. Ok? Não é nada por aí além, e aqui o António Casimiro pode-me confirmar que isto é muito simples. O script dele é 20 vezes mais complexo do que isto, mas mesmo assim também não é assim tanto. Ahm, Tenho aqui uma aplicação prática da leitura do relatório. No meu caso, que sou membro da comunidade de energia, mas isto também pode-se aplicar a qualquer membro da comunidade de energia, ou seja,
como é que posso mudar a regulação de um termoacumulador elétrico, se calhar para uma hora mais tarde ou para menos temperatura, sim. Eu tinha aqui, este é, este é o meu gráfico de potência médio em janeiro, creio eu. E tenho o termoacumulador configurado a 65 graus às 7 da manhã, sim. E depois um ciclo da tarde aos 77 graus às 4 da tarde, sim. E a questão é, será que dá para reduzir, meter menos graus aqui e mais tarde? Eu costumo tomar ducha às 8 da manhã, um quarto para as 8, 8 da manhã, e será que consigo tolerar uma temperatura mais baixa? Pronto, e foi isso que fiz. Ou seja, em janeiro, estão aqui um gráfico um bocado estranho, mas é o mesmo gráfico, mas com a acumulação do mês de janeiro. O mês de janeiro tem um consumo mais alto, o mês de fevereiro já baixei e o mês de março ainda mais. Mais alto, mais baixo, um consumo mais baixo e um consumo mais tardio. Ou seja, se está aqui às 6 da manhã, eu já estou aqui a consumir mais para as 7 da manhã, sim? Porque tinha isto aos 65 graus às 7 da manhã e passei a ter aos 50 graus às 8 da manhã. Sim? E quem sabe agora a partir de abril, de maio, junho, até às 8 da manhã ainda consigo abrir, consigo ter algum autoconsumo por causa desta configuração. Sim? O que é que isto significa no fim? Consegui mover 1,4 kWh, isto são cerca de 20, 25 cêntimos de eletricidade para o ciclo da tarde, ou seja, estou a consumir menos aqui e neste ciclo da tarde vai ficar um bocadinho maior porque tem de aquecer a água dos 40 graus até os 77 e não dos 50 ou 55 graus até os 67. Sim? Pronto, e de manhã às 8 da manhã se calhar tinha alguma oportunidade para usar o autoconsumo já às 8 da manhã, quando está sol. Outras aplicações. Pergunto-vos, podem deixar aqui uma nota aqui, algumas ideias aqui no chat, até podemos discutir no fim da reunião. No futuro, nós estamos a pensar ou avaliar usar o Power BI como um serviço online e assim cada membro tinha acesso ao seu dashboard e eventualmente então ou trocar a solução e usar um Google Cloud, um Looker Studio ou uma coisa assim do género, que é muito semelhante ao que nós temos em Power BI, ou eventualmente há uma certa cooperativa de energia renovável portuguesa, a Coopernic, que também falou numa solução. Podemos vir a fazer isso, ainda não estamos a avaliar essas opções todas. Né? Por fim, deixando aqui a palavra depois ao António, qual é que é o impacto aqui do algoritmo dos coeficientes em fevereiro? Em fevereiro, só para vocês verem aqui, são os dias de fevereiro, nós tivemos aqui uns 70, foram dias de sol, por isso tivemos aqui um excedente de 143 kWh em fevereiro, isto antes de aplicar os coeficientes, o algoritmo dos coeficientes, isto são cerca de 10 euros, ok? E depois de aplicar os coeficientes, não temos excedente, ou temos 1 kWh de excedente, sim? É o resultado da aplicação do coeficiente que agora o António vai nos falar. Boa, obrigado, Bart. Foi muito detalhado. Acho que deu para perceber primeiro o grande trabalho que tu fizeste aqui a desenvolver estas ferramentas todas e, e depois também alguns resultados práticos. Agora, pronto, pedia só ao António Casimiro para apresentar aqui o trabalho com os algoritmos dinâmicos e depois passamos à parte das perguntas e respostas. Ok, E- ok, muito bem. Obrigado ao Miguel, obrigado ao Bartolomeu e à Rita. Acho que algumas das coisas que foram ditas antes, se calhar, são úteis e eu vou passar por elas novamente, nomeadamente os vários modelos de partilha que a Rita falou, menos aquele hierárquico que de facto não utilizamos. E de certa forma, aquilo que eu vou aqui dizer, se calhar eu tentei não entrar nos detalhes do algoritmo propriamente dito, porque enfim, se calhar não seria tão interessante, mas deixei-me aqui num nível de abstração um bocadinho mais elevado para explicar a ideia, o racional da distribuição dinâmica que nós utilizamos, mas vou contar mais ou menos uma história, portanto, isto na verdade, ah,
começou. Eu participo, sou um membro bastante recente da SER, ah, mas sou um dos membros, também estou a beneficiar neste momento desta segunda fase da energia e participei numa Assembleia Geral que houve agora, penso que foi em novembro, talvez, não tenho a certeza, e ofereci-me e percebi que havia aqui uma questão que era, de facto, esta necessidade de se ter um algoritmo de cálculo dinâmico das várias. Dos coeficientes de partilha e achei que poderia ajudar e portanto ofereci-me na melhor da, enfim, com boa vontade de tentar ajudar e é isso que eu vou aqui falar um bocadinho. Portanto, na verdade o desafio foi precisamos de um algoritmo que calcule a percentagem de energia que eu tenho isto aqui à frente, não estou a ver bem. Ok. Um algoritmo que calcula a percentagem da energia produzida que é atribuída a cada membro em cada quarto horário. Há aqui nesta definição, há aqui uma coisa que é muito importante, já se falou aqui, mas eu penso que toda a gente tem esta noção de que uh, funciona tudo por quartos horários, portanto, toda a energia é medida a cada quarto de hora, a energia que é produzida e a energia que é consumida, e portanto, quando nós estamos a falar de partilha de energia, estamos a falar de partilhar o pedaço de energia que foi produzido neste quarto de hora por todas as pessoas que estiveram a consumir neste quarto de hora. E é por isso que isto não é trivial, porque pode acontecer que num determinado momento há energia que é produzida, mas nem toda a gente está a consumir, e portanto, mesmo se a gente quisesse distribuir uniformemente ou de uma forma com coeficientes fixos por toda a gente, haveria pessoas que não, como não consumiram, não podiam beneficiar dessa energia que é produzida nesse quarto horário. E, portanto, o que se tenta, na verdade, fazer é resolver este problema com diferentes formas de partilhar a energia que é produzida ao longo dos vários quartos de hora no mês inteiro. Portanto, o objetivo, tanto os requisitos fundamentais era, obviamente, evitar excedentes, portanto, tentar fazer com que toda a energia que é produzida em cada quarto de hora é efetivamente atribuída a um membro que a está a utilizar nesse quarto de hora, para garantir que não há excedentes. Isto só não se consegue cumprir se por acaso a produção for muito elevada e o somatório de todos os consumos naquele quarto de hora for inferior à energia que é produzida por todas as unidades de produção naquele quarto de hora. Isto até agora não penso que aconteceu só quase nada, o tal kilowatt que o Bartolomeu estava a referir no mês inteiro de fevereiro. À medida que nós nos aproximarmos agora do verão, a probabilidade disto acontecer mais vezes aumenta porque a produção é maior e nem toda a gente poderá estar sempre a consumir. O segundo objetivo é, obviamente, ser o mais justo possível, que neste caso o significado de ser justo, na prática, como existem cotas ou senhas que cada membro, no fundo, tem, porque, enfim, concorreu e ganhou essas senhas, é tentar atribuir, ou tentar garantir que no final do mês cada pessoa tenha a sua cota parte de acordo com o número de senhas que detém. Portanto, uma pessoa que tem uma senha tem uma parte, uma pessoa que tem duas senhas deve ter o dobro e por aí fora. Isso é o mais justo possível em função das senhas que as pessoas têm. O que é que eu recebi, o que é que eu tinha, na verdade, como inputs e outputs, o que é que eu tinha que gerar para o algoritmo? Bom, é importante perceber, e o Bartolomeu referiu a grande quantidade de dados que há, se nós olharmos para os fecheiros, de facto são imensos números que lá estão, porque são N dias do mês, tipicamente 30 ou 31 dias, vezes 24 horas, vezes 4 quartos de hora, portanto são no mês com 30 dias são 2.880 quartos horários que nós temos que analisar cada um destes quartos horários, ver que energia é que foi produzida nesse quarto horário, que faz parte do input, é o somatório de toda a energia produzida pelas várias unidades de produção, que neste momento penso que são três, somamos essa energia produzida naquele quarto horário e vamos ver qual é que foi a energia consumida por cada membro nesse quarto horário. Obviamente, quem não consumiu nada nesse quarto horário, em princípio, terá um coeficiente, uma percentagem da energia produzida que é zero, porque também não consumiu nada, e se calhar quem consumiu mais vai ter uma percentagem maior da energia que foi produzida nesse quarto horário, e o objetivo do algoritmo é calcular essas percentagens, que depois são transformadas. A percentagem é o coeficiente na prática. Na verdade, a forma como o algoritmo funciona é calcular qual é a quantidade de energia que é atribuída e depois transforma isto em percentagens em função da energia total daquele quarto horário. Se não estiverem a perceber alguma coisa, depois no final eu tento explicar melhor, ok?
O objetivo então é, portanto, para cada um destes 2.880 quartos horários, decidir qual é que é a percentagem que cada membro tem direito, digamos assim, ou que é atribuída, e obviamente o somatório destas percentagens deve dar 100%, que é a atribuição total dessa energia produzida. Agora, indo, na verdade, às possibilidades, como é que se pode fazer isto de várias maneiras, e isto, enfim, estou aqui a chover no molhado porque a Rita já explicou isto muito bem. Os coeficientes fixos é uma solução muito simples, porque na prática nós dizemos que a percentagem que cada pessoa deve ter direito da energia produzida está, neste caso, associado ao número de senhas. Se toda a gente tivesse o mesmo número de senhas, na verdade era uma percentagem exatamente igual para toda a gente. Neste caso, como temos senhas, o que se poderia fazer era dividir 100% pelo número total de senhas e atribuir a cada pessoa a sua cota parte de percentagem. Isto é os coeficientes fixos, e isto seria igual para todos os quartos horários, sem qualquer distinção, e já vamos ver em que é que isto dá. Os coeficientes proporcionais é um bocadinho diferente, também foi explicado. Na verdade, a percentagem, coeficiente ou a percentagem que cada pessoa teria direito da produção em cada quarto horário seria ajustado de acordo com o consumo de cada pessoa. Isto, de facto, como a Rita explicou, otimiza a distribuição, porque quem consome muito tem uma percentagem maior e, portanto, o excedente tem tendência a desaparecer. É algo que gera. Há bastantes excedentes nos coeficientes fixos, porque pode haver uma percentagem atribuída a pessoas que não estão a consumir nada, e isso gera excedente. Neste caso, não. A percentagem para quem consome muito, se houvesse uma pessoa a consumir tudo e as outras nada, a percentagem era 100% para essa pessoa, portanto, na prática, se essa pessoa tivesse consumido toda a energia produzida, teria 100% nesse quarto horário em particular. Os coeficientes dinâmicos, o objetivo é de facto olhar a posteriori, tendo já todos os dados do mês, tentar olhar para todos aqueles dados e tentar perceber, ora bem, num determinado quarto horário esta pessoa não conseguiu consumir, não consumiu muito, portanto tem uma percentagem mais pequena, mas depois vou compensar esta pessoa que noutro quarto horário consumiu mais, e agora posso atribuir a essa pessoa mais energia no outro quarto horário, e depois no final, de forma a que no final do mês, somando toda a energia que foi atribuída a toda a gente em todos estes quartos horários, temos a tal proporção relativa ao número de senhas satisfeita, e portanto esse é que é o nosso objetivo. Depois ainda, na verdade, podia-se conjugar aqui em termos de, mas isto é do nosso lado, pronto, não diz nada à redes, mas nós podíamos aqui calcular os coeficientes de uma outra forma, em que, na verdade, atribuímos uma parte fixa a toda a gente, por exemplo, alguma parte proporcional, e tudo o que é excedente, que não é, portanto, começar o algoritmo atribuindo aquilo que é determinado pelo coeficiente fixo, e se houvesse excedente, então depois agarrar nesse excedente e aplicar um outro algoritmo de distribuição mais dinâmica da parte que seria o excedente. Também fizemos essas experiências e chegámos à conclusão que, na verdade, não adiantavam assim por aí além. O algoritmo de coeficientes dinâmicos, que na verdade, pronto, foi aqui, enfim, vendido como sendo algo muito complexo. Eu acho que isto, depois de estar feito, a mim parece-me extremamente simples, para ser franco. Portanto, é verdade que à partida nós pomos a pensar e parece complicado. Na verdade, não é assim tão complicado, diria eu. Vou tentar aqui explicar por alto. Pronto, como eu disse, isto é muito importante, os cálculos são realizados para cada quarto horário, e numa primeira tentativa o que nós fizemos foi processar cada quarto de hora temporalmente, começando no início do mês, primeiro quarto de hora do mês, segundo quarto de hora e por aí fora, e agarrar na energia produzida e ir distribuindo. O objetivo, portanto, a cada quarto de hora, o objetivo é sempre tentar, olhando para aquilo que é produzido, tentar atribuir essa energia a quem recebeu menos até ao momento. Ao longo desta distribuição que vai sendo feita, tentar atribuir sempre a quem ainda consumiu menos, até atingir a sua cota, digamos assim, ou, enfim, tentando equilibrar de acordo com as cotas que cada um tem, ou as senhas que cada um tem. E, portanto, essa é sempre a lógica
processar em cada quarto de hora e tentar atribuir a quem tem menos para tentar atingir o objetivo da justiça da atribuição. E fazendo isto temporalmente, começando no início do mês e terminando no final do mês, consegue-se de facto ir fazendo esta distribuição e calculando os coeficientes para cada quarto horário, mas perdem-se aqui algumas oportunidades, digamos assim, se conseguir fazer uma distribuição justa. Porquê? Porque, na verdade, pode acontecer que alguém, na parte final do mês, estamos a processar um conjunto de dados nos últimos quartos de hora do mês, por exemplo, em que a produção foi baixa ou em que as pessoas consumiram menos e, portanto, aquilo que nós não conseguimos equilibrar anteriormente já não conseguimos equilibrar no final. E, portanto, a ideia que esta é a parte que eu acho que foi uma boa ideia e foi, enfim, não vou ser aqui modesto, mas eu acho que de facto aqui esta foi, não sei, de repente lembrei-me, se calhar a ideia é nós ordenarmos todos os quartos de hora e processarmos por uma ordem diferente, que não é do princípio do mês para o final. Vamos ordenar os quartos de hora por ordem crescente dos consumos. Portanto, vamos começar primeiro a processar os quartos de hora em que há pouco consumo e distribuímos a energia para esses e depois guardamos aqueles quartos de hora em que há grande produção, enfim, não necessariamente grande produção, mas grande consumo e tentamos atribuir finalmente, no final, energia a esses quartos de hora. Porquê é que isto funciona muito bem? Foi o que nós chegámos, a conclusão a que chegámos. Porque, na verdade, se nós estamos no final, quando temos estamos a processar quartos de hora em que as pessoas consomem muito, na verdade estamos a ter a possibilidade de distribuir energia para quem quisermos. Toda a gente consumiu muito e, portanto, é fácil atribuir àqueles que ainda não têm o suficiente de energia para conseguirem atingir o nível de atribuição que é esperado ou que é desejado. E, portanto, na prática, isto só não funciona muito bem se houver, por exemplo, alguém que ao contrário de toda a gente, portanto, temos aqui um quarto de hora, um quarto horário em que o consumo é muito grande, mas há algum membro que consumiu muito pouco naquele quarto horário. Portanto, inverteu a lógica da coisa. Neste caso, eu não consigo ter a oportunidade de atribuir energia a este membro na parte final. Isto pode acontecer, efetivamente, isto não é a solução mais ótima de todas possível, mas aproxima-se disso. Só para terem, eu vou mostrar aqui 4 gráficos finais que mostram o resultado da execução destes algoritmos 4 maneiras diferentes, portanto, com coeficientes fixos em que nós atribuímos uma percentagem fixa que tem a ver com as senhas, e aqui temos neste gráfico barras de duas cores. As barras cor de laranja correspondem à energia que cada membro deveria ter, tendo em conta que isto tem a ver com os dados de fevereiro, que a produção total foi 1915 kWh, e que o número total de senhas foi 111, então dividindo 1915 por 111, isto daria 17,25 por senha. E, portanto, quem tem 4 senhas deve ter 4 vezes 17,25. Quem tem 3 senhas devia ter este valor e por aí fora. E quem tem uma senha devia ter 17,25. Isto, se fosse perfeitamente, se a gente tivesse aqui, agarrássemos nestes valores totais e agora disséssemos, pronto, tem esta energia. A dificuldade é, de facto, nós atribuirmos a cada quarto de hora a percentagem de forma a dar este valor. Se o coeficiente for fixo, o que acontece é que na prática vê-se, por exemplo, aqui o membro número 1 que tem 4 senhas só acabou por receber a parte de energia, esta parte azul, portanto toda a gente recebe, na verdade toda a gente não, há aqui um membro que tem ligeiramente mais, não sei como é que isto pode ter acontecido, mas se calhar é aqui um efeito do gráfico, mas tipicamente as pessoas, não, há aqui 2 ou 3 situações é que isto deve ser um acerto qualquer, mas tipicamente as pessoas recebem menos do que aquilo a que eventualmente deveriam, e tudo o que sobra aqui do azul para a cor de laranja, na verdade é excedente, e neste caso, com este coeficiente, o excedente seria 536 kW. Se passarmos para outro método, que é o
proporcional. Vemos aquilo que a Rita disse, que é o excedente fica em 1 kW, portanto muito praticamente desaparece, e a energia que é produzida é atribuída proporcionalmente a cada membro, e portanto o facto das colunas verdes agora, que a energia atribuída estarem elevadas em alguns casos, significa que estes membros tiveram um consumo muito elevado e portanto acabaram por ir buscar mais uma parte maior da energia produzida. Obviamente que o somatório de todas estas colunas verdes vai dar os 1914, porque há um de excedente, mas depois há membros que têm ainda menos do que o que tinham com o coeficiente fixo. Portanto, acaba por ser bastante injusto, na verdade, na perspectiva de que quem consome mais é que quem recebe mais e não tem em conta as senhas que cada pessoa deveria ter. Se tivermos coeficientes dinâmicos e o processamento for feito com a sequência temporal que eu tentei explicar, vemos que, na verdade, a distribuição já se aproxima mais, temos estas barras mais escuras, que é a distribuição atribuída, e que, na verdade, aproxima-se mais das colunas cor de laranja, embora não totalmente. Portanto, por exemplo, aqui no membro número 2, por exemplo, a coluna mais escura está bastante abaixo do número do valor a que supostamente a pessoa deveria ter direito em termos da produção total, e há alguns membros que acabam por ter um bocadinho mais, portanto não se consegue ajustar na perfeição. O excedente continua a ser 1 kW, porque na verdade todos os modelos para a exceção, todos os métodos para a exceção, com exceção do fixo, conseguem evitar que haja excedentes, pelo menos tanto quanto possível. Finalmente, a solução melhor de todas acaba por ser a dos coeficientes dinâmicos. Isto parece quase magia, mas é mesmo assim. Consegue-se ajustar e atribuir a cada membro praticamente aquilo a que ele supostamente tem direito. Há de facto algumas exceções, porque possivelmente neste caso aqui, por exemplo, o membro número 5, pode ter acontecido aquilo que eu expliquei, que se calhar este membro, na parte quando houve maior produção, consumiu menos e, portanto, acabou por ter menos oportunidades de atribuição de acordo com esta sequenciação e ordenação por consumo. E há aqui uns membros também, este do 43 até ao 46, não sei quem é que isto corresponde, para mim é irrelevante, acabam também por ter um bocadinho menos do que aquilo que deveriam ter tido, mas tem a ver com estes pequeninos efeitos de, se calhar, de estarem em contraciclo com o que é a produção normal. E, portanto, o que está a menos num está ligeiramente a mais nos outros todos, mas aqui praticamente que atingimos a solução perfeita, que é a distribuição exatamente de acordo com as cotas que cada pessoa deveria ter. E pronto, basicamente era isto que eu tinha preparado para partilhar. Posso só dizer que do ponto de vista da execução, isto é um pequenino programa em Python. No meu caso foi o ChatGPT que me ajudou a construir, devo dizer. Eu nem sequer sou um grande, apesar de ser professor de informática, mas eu na verdade não programo assim tanto como isso. Mas enfim, basicamente interagi com a ferramenta, explicando exatamente o que queria, descrevendo o algoritmo em detalhe e depois o código em si foi gerado, que eu verifiquei como é evidente, pronto, mas tive essa ajuda, são cerca de 400 linhas de código, foi evoluindo, portanto, de versões mais simples, foi evoluindo, tivemos aqui umas quantas iterações, neste momento tem cerca de 400 linhas de código, e a execução, recebemos um ficheiro que tem os dados todos da E-Redes, com toda a produção, todo o consumo, está tudo num único ficheiro bastante grande. Eu recebo também um outro ficheiro de dados que tem as senhas de cada membro da SER, para se conseguir também fazer esta distribuição de acordo com as senhas. São esses dois ficheiros de entrada e depois isto gera 180 e tal ficheiros. No fundo é para cada membro tenho 3 ficheiros, um que tem a ver com são os coeficientes para cada unidade de produção. Na verdade são todos iguais porque nós somamos e portanto a divisão, eles são iguais do ponto de vista dos coeficientes para qualquer uma das UPACs, não são diferentes, e portanto são 189 ficheiros neste momento, e tudo isto quando se executa o programa demora 2 segundos, 3 segundos, portanto é instantâneo. Não? Portanto, o trabalho foi fazer o algoritmo, depois a execução é instantânea, gera os ficheiros todos que podem ser enviados para as redes. Pronto. E pronto, e é isto. Isto estarei obviamente disponível para tentar explicar
alguma coisa mais em detalhe e penso que, da minha perspectiva, também podemos partilhar isto sem problemas. Enfim, os coordenadores da SER logo dirão o que é que podemos fazer ou não com este código. E pronto, obrigado. Boa, obrigado António. Realmente este trabalho que o António fez é incrível e isto foi, como o António disse, apareceu na Assembleia Geral da Sera, voluntariou-se, e é importante dizer que tanto o António como o Bartolomeu e eu próprio, este trabalho que fazemos na Sera é voluntário, somos voluntários aqui no nosso bairro, na nossa freguesia, e o António voluntariou-se e passado umas horas já me estava a enviar e-mail com um primeiro draft, um primeiro rascunho do algoritmo, portanto, e depois estivemos aqui em correspondência durante várias semanas a tentar chegar a uma solução. Por exemplo, também havia a questão do erro permitido pela redes, aqui nos algoritmos, se tinha mesmo que ser 100% certinho, ou se pode ser 99,9999%, assim pequenas, qual a casa decimal. E pronto, como o António disse aqui, este trabalho que a Serra Lumiar, com base nas capacidades dos seus membros, tem feito, e como já fizemos com o nosso guia prático, o primeiro, será para partilhar com todos os que tiverem interesse, que tenham projetos também nesta lógica, para que não seja preciso em cada SER haver um Bartolomeu ou um António capazes de fazer este desenvolvimento. Isso não faria sentido. Temos que aqui aproveitar o que já está desenvolvido e que possa ajudar outros projetos também a terem sucesso.